Célia, eu te conheço já de longa data. A gente já participou de muitos movimentos juntos, já tivemos a oportunidade de trazer e de levar muita coisa para a sociedade, mas hoje eu sei que você está muito mais, como eu posso dizer, muito mais engajada nesses movimentos. E eu queria que você discorresse um pouco da sua trajetória e o que motivou, né, ou o que mudou daquela época para agora, quais são as diferenças que você notou e assim qual é o que mais te motivou a abraçar de vez essa causa assim para você e levar adiante esses projetos? A Zenilton é uma pergunta complexa, hein? Você já começou com uma pergunta que, para responder, precisaria um podcast apenas, né, para responder, porque se trata de uma construção de vida, obviamente, né? E para a gente contar a vida da gente, haja tempo, mas resumir. Em suma, o que me constitui, inclusive, porque eu não acredito que o ser humano ele para de se formar, né, de adquirir conhecimento durante a vida. A gente tem várias fases e essas várias fases é permeada de ações, mas para resumir, eu atribuo a educação. E durante minha trajetória, pessoas inspiradoras, né, e me formaram, né, que me ajudaram a me encaminhar. Na cidade de Encruzilhada, da qual é minha terra natal, da qual eu vi, tive a experiência com a professora Márcia, que foi uma das mulheres que ajudou a esse reconhecimento de corpo, porque a partir do momento que a gente se reconhece em corpo negro, você reconhece o seu corpo, você já cria uma consciência de si. Porque muitas vezes a gente está existindo, e eu sempre fui do movimento social, sempre fui uma pessoa engajada nas lutas pela educação, pela arte, como a gente muitas vezes desenvolveu bastante projetos em Encruzilhada, com esse recorte artístico, né, que eu tenho uma veia artística muito forte. Eu acredito que a arte, o teatro, a música um elemento constitutivo da educação. E nessa trajetória, eu, além da professora Márcia, quando eu cheguei, com uma potência, uma mulher negra extraordinária, que me encaminhou, né, assim, para um outro processo, o processo de uma intelectualidade que levasse em conta também, né, a questão da raça, da classe e de gênero, né? Eu virar essa chave. Claro que a gente tem o estudo autônomo, mas eu acredito que durante a vida a gente tem mestres, né? Pessoas que nos conduzem de forma positiva e que ajuda a gente a se constituir. E nessa trajetória eu cito essas duas pessoas, mas é claro que eu tive outras muitas pessoas, né? Mas fez com que eu não digo tardiamente, né? Porque nunca é tarde, mas foi uma coisa posterior ao que eu gostaria que fosse. Na minha vivência, né, na minha família, eu sempre percebi um grande aquilombamento, né? Meus ancestrais, os meus ascendentes, eles são todos pessoas negras, né? Então, meus avós, meus pais, eu já via nisso uma diferença das demais famílias da minha cidade, porque a Encruzilhada, né, como você conhece, mas para quem não conhece, eu vou explicar que é uma cidade pequena e que essa questão da miscigenação ela é muito forte, né? As pessoas
elas se casam, brancos e negros, e a minha família é constituída em sua totalidade praticamente por pessoas negras. Era algo que eu já percebia, né, mas que a gente não processava de uma forma de percepção desse aquilombamento, né, dessa união, como era importante e forte perceber o que isso significa socialmente, né? Partindo desse pressuposto, claro que dentro da família a gente já começa a ter um pouco de educação nesse sentido, mas é mais aquela educação que não passa por um letramento de fato, é mais um direcionamento, costumes, né, que é daquele núcleo familiar, que já remetia a situações, né, que resistência, né, a comportamentos e costumes familiares que visavam, de certa forma, já preservar um determinado saber no núcleo familiar, mas que eu só vim perceber isso muito depois que eu tive realmente um letramento racial, que é importante. Eu acredito que esse foi a grande virada de chave, quando eu me percebi como pessoa negra, né, como corpo negro. Em segundo momento, quando eu percebi que eu poderia pensar a partir de uma outra perspectiva, né, que eu não precisava continuar a repetir a história única, que é a história, né, eurocêntrica, contada pelo colonizador, aquela que muitas vezes é repassada de uma forma muito enviesada para a gente na escola, não porque os professores são incompetentes, mas porque foi ensinado a eles assim, e a gente passa a saber como a gente recepciona, isso é normal, né? E a nossa escola tradicional, ela vem muito até os dias de hoje. Se você pega determinados livros, o negro está ali representado apenas como escravo, apenas como pessoas à margem da sociedade. A África, ela é representada sempre como um país, primeiro, né, o primeiro erro, apenas como um país, e um país onde se passa fome apenas, né, onde pega-se as imagens mais trágicas e colocam ali nos livros, né? Isso faz com que o imaginário coletivo trabalhe de uma forma muito homogênea, a se pensar que esses cidadãos, eles estão sim e devem continuar à margem da sociedade. Para quem vê isso com certa naturalidade, a gente não pode condenar sem um processo de educação, porque é um mecanismo, né, o conceito de raça ele já é por si só um mecanismo muito eficiente, né, de opressão. A partir do momento que os negros eles são trazidos de África para o Brasil, eles, ao chegarem aqui, eles deixam de ser um povo banto, eles deixam de ser um povo africano para ser chamado simplesmente de negro. Lá em África, se a gente conseguir fazer esse exercício, eles não eram chamados de negros. Eles foram chamados pelo colonizador, foi o nome que o colonizador deu, para que essa raça fosse a palavra, o conceito que separasse, né? E daí, então, a gente introjetou, foi uma coisa pedagogicamente passada para a gente, né? Não foi uma coisa assim de uma hora para outra, não foi alguém que chegou com um conceito totalmente solto, foi algo construído que desemboca, infelizmente, no racismo que a gente combate há tanto tempo e há muito mais tempo ele vem apresentando diversas nuances, né? Diversas mazelas diferentes. O racismo ele é um grande leque, né? Ele não atua somente de uma forma. Quando a gente vê na mídia, por exemplo, a gente vê mais aquele
aquela coisa que impacta, né? O xingamento, a pessoa que chega e de forma muito violenta, né? E agride uma outra pessoa simplesmente por conta da cor, e chama de macaco e etc. Mas no dia a dia existem várias formas de racismo, várias, elas são inúmeras, e elas estão em todas as camadas da sociedade. Isso faz com que seja um elemento tão difícil de combater, tão difícil de ser estudado, de encontrar o fio da meada e, de alguma forma, tentar resolver essa situação. Então, a partir da complexidade, né, desse fenômeno, do preconceito, do racismo, da discriminação e suas nuances, e eu fui tomando esse conhecimento, né, tomando corpo dentro da militância e entendendo que a gente precisa estar de muitas formas também munido de conhecimento para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para que essa opressão ela seja amenizada. Né? Eu acredito num cenário otimista, eu sempre fui uma pessoa otimista, porque o militante ele não pode ser uma pessoa que não tem o pensamento positivo, o pensamento de mudança, porque se você não tiver isso, você se acomoda, você para de fazer porque você acha que ninguém está te ouvindo, que nada muda. Então, como eu já tenho esse ímpeto inato, né, de acreditar que as coisas podem mudar e acreditar que eu posso fazer algum tipo de diferença, né, dentro dessa sociedade, eu acho que é o meu papel como cidadã. Eu acho que todo cidadão deve contribuir para que a sociedade melhore, né? Eu acho que existem diversas formas e eu acredito que a militância seja uma dessas, né? Que deixa a situação, o país, a sociedade mais receptiva. A gente precisa de pessoas que se debrucem na missão realmente de trazer conhecimento, trazer à luz, como essas pessoas que eu citei, né? Algumas pessoas eu citei, e eu poderia citar muitas outras, Rony, por exemplo, que foi uma pessoa que fez uma diferença muito grande na minha vida, que aquele cara que fazia com que a gente lesse livros que a gente nunca viu, né? Aquela pessoa que trazia informação que a gente não tinha. Eu e a Zenilton, nós somos mais ou menos contemporâneos, né, Azenilton? Então, a gente não é dessa época aí da internet, onde tudo está à mão, e que a qualquer momento, se eu quiser ler qualquer livro de qualquer autor, eu posso baixar um PDF ou comprar ali numa livraria o livro digital, né? E a gente é de um tempo onde o acesso ao conhecimento era uma coisa muito difícil, né? Então, a gente precisa dessas pessoas, a gente precisou muito dessas pessoas para importar, né, conhecimento a gente e contribuir. E da mesma forma que essas pessoas fizeram essa diferença na minha vida, eu me ingresso na militância muito com esse pensamento também, que da mesma forma que isso mudou, virou a chave e fez com que eu me tornasse, eu acredito hoje, né, olhando a minha trajetória, eu penso que eu sou uma cidadã melhor, eu sou uma mãe melhor, eu me torno uma amiga melhor, porque eu sou mais consciente de mim, sou mais consciente do outro, eu tenho mais capacidade de entender e ouvir o outro em sua outridade, né? Fazer esse movimento de alteridade, porque se eu penso que se a gente consegue ter esse comportamento no lugar ético, onde a gente tem alteridade, a gente consegue que esse tipo de comportamento que tanto machuca o outro, esse tipo de comportamento que pode afetar emocionalmente, psicologicamente, traumatizar o outro, a gente não faz, porque o que a gente não quer que faz com a gente não faz com uma outra pessoa. E eu acredito que só o processo de educação que pode contribuir para isso. Da mesma forma que foi comigo, eu
e foi um processo rico, um processo no qual eu acredito. Eu penso que o meu caminho dentro da militância seja esse também, de educar, sobretudo, estar disposta de educar e a promover, manifestações de todas as formas, manifestações artísticas, culturais, educacionais, políticas, que venham contribuir para com que tenha mais equidade, né, na nossa sociedade.